Tá. Agora, vamos falar sobre como você apareceu? Porque você tem uma trajetória aí, que você estava falando, que abriu sua primeira empresa com 16 anos. Como é que foi isso lá atrás? Como eu apareci em São Paulo ou como eu... Como você saiu, de onde você saiu e apareceu pro Brasil inteiro? Porque eu já ouvi você falando algumas vezes que, assim, tinha tudo para você nunca, para ninguém nunca ter te conhecido, né? Todas as adversidades possíveis tinha ali. Então, como é que foi esse Paulo, criança? Como era? O que... Bom, eu desde muito cedo sabia o que eu queria e eu sabia que era muito difícil. Então, desde muito cedo, eu estudei tudo que eu tinha para estudar, mesmo assim. Eu fazia todo e qualquer curso que eu tinha oportunidade. Eu fui uma pessoa muito formada pelo Sesc, lá em Palmas. O Sesc, o Sebrae, o Senai, eram empresas que tinham davam muitos cursos lá. Então, assim, eu falei ontem com as meninas, eu fiz um curso de larvárias. A gente falando sobre máscara, eu falei... eu fiz um curso de larvárias, eu entendi larvárias. Eu sei, é uma máscara. Um tipo de máscara que não tem uma feição exatamente. Então, ela tanto pode ser uma máscara feliz quanto uma máscara triste, depende do seu corpo. E eu fiz um curso de larvárias junto com um curso de manipulação de bonecos. Então, eu fiz todo e qualquer curso relacionado à minha área. Até não relacionado à minha área também. Eu fiz curso de operador de empilhadeira, porque eu falei assim, se algum dia eu fizer um personagem que precisa empilhar... Eu vou saber. Eu vou chegar na cara da Globo e falar assim, ó, operador de empilhadeira. Eu tinha isso na minha cabeça, eu achava que quanto mais qualificado eu fosse, maior a possibilidade. Eu sempre... E eu tinha ainda também aquela ilusão de que em algum momento eu ia estar num bar cantando ou fazendo uma cena. E ia chegar um cara e falar assim, tudo bem? Começou, Paulo Vieira? Eu sou diretor da Globo. Você vai ser a estrela da minha nova novela, porque você sabe... empilhar coisas. Tu fez o curso de operador de empilhadeira, né? Era o que eu tava precisando. Então eu tinha isso na minha cabeça. Sonho. Então eu ficava buscando me especializar em tudo que eu pudesse, fazer todo o curso que fosse possível. Você fez teatro lá também? Principalmente. Foi o que eu mais fiz. É que eu contei as coisas inúteis, né? As coisas... Inútil não, claro, várias é maravilhoso. As coisas mais aleatórias. Mais aleatórias. Mas eu fiz teatro a minha vida toda, assim. Com 9 anos eu já tava no teatro. E aí estreiei profissionalmente no teatro em Palmas com 12 anos de idade, numa peça chamada Como Educar os Pais, que era que eu e a Kelly éramos os únicos atores de Palmas e o grupo era um grupo de Brasília. E aí foi um grande sucesso lá. Nessa época o Jornal Tocantins me deu minha primeira capa, dizendo assim, esse menino vai longe. Eu tinha 12 anos, era um menino gordinho, super pra frente, dizendo assim, imagina, minha vida vou ter muito sucesso. E aí eu convenci as pessoas de que eu realmente ia ter sucesso. Então as pessoas iam torcendo por mim. Eu tenho muito isso, assim. Eu acredito que parte fundamental do trabalho da gente é convencer as pessoas de que a gente vai ter sucesso. Porque as pessoas entram na sua, elas começam a torcer por você. Então eu tenho isso. Todo dia eu saio para fazer um amigo. Uma pessoa que eu não conheço, assim. Todo dia eu saio para que alguém goste de mim, alguém novo. Alguém fala assim, nossa, esse cara é muito legal. Porque eu acho que é mais uma pessoa torcendo pra eu dar certo, assim. Quase como se eu fosse acumulando energias pra poder fazer as minhas coisas. E eu fui convencendo as pessoas. Fui convencendo a imprensa do Tocantins que eu ia dar certo. Fui convencendo o público. E eu fazia muito teatro sério. Com 16 anos eu comecei a produzir... Um pouco antes, na verdade. Mas com 16 eu ajudei na produção do Comédia em Pé. Eu não sabia o que era stand-up. Não fazia ideia. Nessa época, minha vida era muito lotada, eu não assistia televisão, não fazia ideia. Ideia, assim. Tava alheio a essa cena. Alheio, não sabia o que era stand-up mesmo. As pessoas falavam assim, igual o Seinfeld. Eu falava, o quê? Nunca vi Muito série menos. também, eu nunca fui ligado em série. Realmente assim, da roça. E aí, eles fazem stand-up. Eu falei, o que é stand-up? E aí fui entendendo com o Comédia em Pé o que era stand-up, assim. Porque eu fiquei responsável por levar eles pra jantar, por levar eles pra passear, ir pra Taquarussu, pras cachoeiras. E aí eles me explicaram. Falei, eu faço isso na minha peça, que a gente tinha uma peça no Instituto Federal do Tocantins, no IFTO. Acho que hoje é só IF, sei lá. Que era, toda semana a gente tinha um espetáculo novo. E aí, a cada semana, eu era o mestre de cerimônias. Então eu entrava pra dar tempo das pessoas trocarem de figurino, ficava conversando com a plateia. Eles falaram, bom, isso é stand-up.
que você fala, por exemplo? Eu falei mais ou menos o que eu falava, eles falaram, é stand-up. Isso é seu? Você criou? Aham. Então você faz stand-up. Sobe com a gente hoje e faz. E aí foi a minha estreia no stand-up. Foi com Comédia em Pé. Eles falando, Apenas. E aí foi meu primeiro e único open da vida. Foi com Comédia em Pé. Porque depois disso, o dono de um restaurante lá viu e falou assim, vamos ter uma noite aqui. Acabei de voltar de Nova York. Não tem sempre alguém que acabou de voltar de Nova York no stand-up? Acabei de voltar de Nova York. E nunca é a gente. Nunca é a gente. É impressionante. E aí, acabei... Não, isso tá bombando e não sei o quê. Vamos fazer uma noite aqui. E eu comecei a fazer uma noite lá em Palmas. E comecei a convidar... Aí, assim, foi juntando outras pessoas fazendo também, né? Nessa época, o Luciano Fileuria. E depois chegou o Bruno Barros, o Bruno BBB... E o Fopa, que juntaram comigo, fizeram o grupo Tô na Comédia. Depois veio o Ricardo Freitas, o Italon Basso. Então a gente foi construindo uma cena lá. Seu texto era do quê? Cara, basicamente o meu texto é o meu texto de hoje, assim. Eu não sou do tipo de comediante que faz um solo por ano. O meu solo que eu faço hoje, ele demorou 10 anos pra ficar pronto. E eu não tô falando isso pra falar assim, é um trabalho de artesão mesmo, tá? Que eu sou muito ourives da palavra. Não, é porque realmente, assim, eu acho que o stand-up, ele é uma confissão. E eu vou trabalhando meu stand-up conforme a minha necessidade de me expor e conforme as coisas que eu preciso trabalhar na minha cabeça, na minha vida. Por exemplo, esse meu stand-up agora é um stand-up que eu trabalho a relação que eu tenho com a minha família. Maravilhoso. Ele termina com uma das piadas mais doídas que eu já fiz na vida, que eu termino meu stand-up fazendo... Já vou esquemar aqui a final do meu stand-up, tudo bem? Vocês depois vão ver, fingir que nunca viram. Eu termino meu stand-up contando que a minha mãe, uns anos atrás, me contou que tinha tentado me abortar. Minha mãe chegou pra mim e falou... Quando eu descobri que estava grávida de você, eu tomei remédio para te abortar. E eu conto isso no final do meu stand-up. Tava um maior clima de alegria. Eu quebro e digo, minha mãe me contou isso, que tentou me abortar. E desde esse dia, eu tenho muito comigo aquele ditado. O que não mata, engorda. Eu termino assim meu stand-up. Mó climão, toca cartola. Alegria era o que faltava em mim. Então, o meu stand-up é muito nesse lugar da confissão e do que eu quero dizer sobre mim, do que eu quero dizer sobre a minha história. Enfim, por isso o meu texto dessa época era um texto ainda também falando sobre Palmas, falando sobre como Palmas era uma cidade que não era cosmopolita, era uma cidade de interior. Ainda falando sobre como as pessoas achavam que Palmas era. Eu falava muito sobre isso, assim. Não sei se já falava sobre a minha família, não sei. Mas assim... Você tinha um texto que falava sobre de ser pobre, o fantasma na casa do pobre? Não. Esses são depois? São textos mais... são textos de, sei lá, uns 7 anos pra cá, assim. Nessa época, não. Nessa época eu falava muito sobre Palmas. E eu falava muito sobre política lá. Falava muito. Tanto que o Edinho do Havia muito fazer show com a gente e ele falava assim, o Paulo só vai descansar quando ele for assassinado no Tocantins e virar um Marte da comédia. Tipo assim, um Marte... Porque eu fazia muita piada Tipo, uma vez tinha um político em Palmas que foi condenado por trabalho escravo. E ele tava na plateia uma vez. Aí eu fui e falei, vamos cantar junto um dia no karaokê. Aqueles escravos de Jó jogavam caxanga. E aí... eu sempre quis ser essa pessoa sem limite na política de lá. Sempre quis ser saber o que eu podia fazer. Muito nessa vontade de me encontrar também. Uhum. Muito querendo saber quem sou eu, assim. Que tipo de voz eu tenho? Eu sou uma voz ousada? Eu sou uma voz de ruptura? Ou eu sou uma voz de... eu tava vindo pra cá e passou uma gostosa. Sabe assim? Que tipo de voz eu sou? E o Tocantins me ajudou muito na construção disso. E a cena de São Paulo não sabia que eu existia. Só que como eu ia levando comediantes pra lá pra fazer show com a gente, a galera começou a voltar e a falar bem de mim aqui em São Paulo. Nessa época eu conheci Cris, não foi, Cris? Sim. Você foi lá fazer comigo. Conheci Morgado. Morgado me ajudou muito. Falou muito bem de mim aqui em São Paulo. Muito. Isso faz diferença pra caramba. Né? Muito. E aí as pessoas vinham falando... o Oswaldo Barros, a galera de Sorocaba. Sorocaba toda.
Enfim, uma galera ia fazer show comigo, voltava falando bem, assim. Fábio Lins, todo mundo. O Murilo Couto, que eu levei pra fazer o primeiro mico. E aí essa galera que ia falando bem de mim, até a Fernanda do Comedians querer me marcar. E aí um dia eu recebo no meu e-mail... Isso foi pré-risadaria? Pré-risadaria. Um dia eu recebo no meu e-mail O Risadaria eu fiz com... sei lá, 17, 18... 2 anos depois. E aí um dia eu tô lá na minha casa, eu recebo um e-mail. Na minha casa não, na Lan House, né? Na minha casa. Ai. Abri meu bom Apple, até parece. Um dia eu fui lá na Lan House, que tinha aquele filme de dragão. Toda Lan House da favela tem um dragão, né? Um dragão. Fui na Lan House e vi lá um e-mail da Fernanda. Oi, sou a Fernanda do Comedians, queria te marcar aqui. Falei, nem pensar. Tem um síndrome do impostor, né? Eu falei... não vou fazer. E fiquei ignorando e-mails da Fernanda. Você tá brincando? Falei, não vou fazer. Não vou fazer. Ela conseguiu o telefone da minha casa, me ligou lá em casa, que eu não tinha celular na época. Ela ligou lá em casa, meu pai falou, não, aqui a gente faz salgado, não tem... não, é que eu quero falar com o Paulo, deixou um recado. E eu ignorando ela. Falei, eu não vou, porque eu não tenho condições de estrear em São Paulo. Não tenho graça em São Paulo. Tenho graça aqui. Não imagina ter graça em São Paulo. E aí, quando eu fui inscrito no Risadaria pelo Bruno, do meu grupo, ele falou assim, Gordinho, inscrevi todo mundo. E aí eu fui passando. Quando eu vim pra final, no dia da final, quando eu desço do palco, a Fernanda pegou no meu braço e falou assim, por que você tá ignorando meus e-mails? Eu falei, olha, eu vou te explicar, porque eu sou uma pessoa que minha autoestima não é assim pra estar fazendo comedians. Minha autoestima, eu vou ficar lá no Tocantins, e eu vou trabalhar isso lá. E aí o dia que eu me sentir pronto, que é nunca, eu nunca me sinto pronto pra nada. E aí o dia que eu me sentir pronto, eu venho. Ela falou, não, você vai fazer comedians. Eu falei, eu não tenho texto pra São Paulo, porque pra fazer comedians naquela época, você tinha que ter de 15 a 20 minutos. Né? Eu falei, eu não tenho, meu texto pra São Paulo é no máximo 10 minutos. Ela falou assim, pois eu vou te marcar, você vai fazendo 10, depois você faz 11, depois você faz 12. E eu comecei no comedians assim, feed patrão. Porque, com privilégios que ninguém tinha. Eu fiz 8 minutos no Comedians a primeira vez que eu fiz. Desci do palco. Depois, e ela começou a me marcar todo mês. E o Risadaria também me deu uma super força, que começou a me colocar em tudo, e eu me vi obrigado a vir pra São Paulo.